No ar, Homilia Diária, uma palavra que transforma, minutos de fé e devoção para o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus os abençoe. Hoje é sexta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Hoje é 10 de julho e rezo com você, meu amado e minha amada, com o Santo Evangelho que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 23. E o Evangelho diz o seguinte: Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Então, naquele momento, vós sereis indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, e os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, o trecho do Evangelho de hoje, ele traz o discurso missionário de Jesus. Nós estamos no capítulo 10, como eu já expliquei nos evangelhos anteriores. Esse capítulo 10 é o capítulo missionário do Evangelho de São Mateus. E esse trecho de hoje traz a continuação desse discurso missionário de Jesus. E hoje ele prepara os discípulos para as perseguições e ele vai instruindo eles a serem prudentes, simples, e promete que o Espírito Santo falará por eles nos momentos de provação. Então aqui Jesus, ele vai preparando o ânimo dos seus discípulos para as provações que virão. Como Jesus prepara a mim e a você, meu santo e minha santa, para as provações pelas quais nós passaremos. Nós, nesse mundo, vamos passar por tribulações, por sofrimentos, por perseguições. Quando nós nos colocarmos a favor de Jesus, pelas coisas de Jesus, nós vamos ser criticados, caluniados, e nós temos que ter a certeza, o Espírito Santo está ao nosso lado para nos defender, para estar conosco. E Jesus, ao enviar os seus discípulos para evangelizar, ele já faz essa advertência. Ele vai dizer: eis que vos envio como cordeiro no meio de lobos. Então Jesus tem convicção que está enviando seus discípulos como cordeiro no meio de lobos, dessas pessoas que têm total rejeição a tudo que lembra Deus, a tudo que lembra a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. No mundo de hoje que nós vivemos num mundo que rejeita Deus, num mundo que não quer Deus, que não quer ouvir falar de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vivemos como ovelhas que somos colocadas nesse covil de lobos, nessa matilha de lobos que querem nos devorar. Então Jesus tem plena consciência disso. E isso, meu santo e minha santa, foi no passado e continua sendo ainda hoje no presente. O anúncio do reino de Deus, meu amado e minha amada, confronta com as forças adversas que são enraizadas no poder, na ostentação, que seduz cada vez mais. E para você ter uma certeza, meu santo e minha santa,
Deus, ele não tem espaço no coração de quem anseia por ser idolatrado como se fosse um Deus. Que tem gente que quer ser idolatrado como se fosse um Deus. Tem gente nesse mundo que quer ser tratado como se fosse Deus, e não é. E nós precisamos ter essa convicção. O nosso Deus, ele é poderoso, ele tem poder, mas ele nos envia no meio desses lobos que querem nos devorar, que querem destruir a nossa vida. Mas nós devemos saber que nós temos um defensor, que é o Espírito Santo de Deus. Jesus nos dá o seu Espírito para nos defender. Nós temos um Espírito Santo que nos defende, que nos livra de todo o mal, esse Espírito Santo. Porém, todavia, Jesus também promete, meu santo e minha santa, que quem perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus diz aqui no Evangelho, quem perseverar até o fim, esse será salvo. E o Evangelho de hoje nos recorda que somos discípulos de Jesus Cristo. E para ser fiel ao Senhor, é preciso testemunhar com ações a fé que professamos com as palavras. Então, para testemunhar Jesus Cristo com a fé que nós dizemos ter, nós precisamos professá-lo de fato com as nossas ações e professar e testemunhar. E para testemunhar a fé, o Senhor nos orienta a sermos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Devemos ter a esperteza, a sagacidade que a serpente tem, mas devemos ter a simplicidade que as pombas têm no anúncio do Evangelho, no anúncio do reino de Deus. Ou seja, meu santo, precisamos ser anunciadores desse reino, que Jesus enviou seus discípulos e continua enviando a mim e a você, como batizada que somos, continuamos a ser enviados por Jesus nesse mundo cheio de lobos que querem nos devorar. Mas tenhamos a certeza que o Senhor está conosco, que Jesus está ao nosso lado para nos ajudar, para nos defender, para nos livrar de todos esses lobos ferozes que querem nos devorar. Então peçamos a nosso Senhor que Ele nos dê essa graça de sermos anunciadores, propagadores do seu reino. Por isso, meu santo, eu peço a você, minha santa, que deixe o seu joinha, que deixe o seu like, seja de fato um anunciador, um propagador, um missionário. Esse vídeo da homilia diária, Palavra que Transforma, é uma forma também da gente estar anunciando Jesus aqui pelas redes sociais, por essa plataforma do YouTube. É uma forma também de nós estarmos proclamando pelas mídias sociais o reino de Deus. Então o seu joinha, o seu like faz com que esse vídeo da homilia diária ele possa chegar a mais pessoas, possa alcançar mais pessoas. Então comente aqui no nosso vídeo também, porque isso impulsiona o nosso vídeo, faz com que o nosso vídeo ganhe relevância aqui na plataforma e muito mais pessoas vão sendo alcançadas. O YouTube vai apresentando esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas vão descobrindo essa homilia diária, e mais pessoas vão sendo evangelizadas e mais pessoas vão repassando, compartilhando esse vídeo, ou seja, vão multiplicando essa palavra de Deus. Então, continuamos a ser missionários, hoje por meio das mídias sociais. Mudou a forma de evangelizar, mas continuamos a ser chamados evangelizadores. Hoje a gente evangeliza pelas redes sociais, pelas mídias sociais. Então, o seu joinha, o seu like, contribui para que você seja um evangelizador, uma evangelizadora. Então, colabore, meu santo e minha santa, para que muito mais pessoas seja alcançada. Compartilhe com a sua família, com seus amigos, no grupo da família, do WhatsApp, para que muitas pessoas sejam alcançadas. Como você é beneficiado com essa graça todos os dias dessa palavra de Deus, que é rezada, que é meditada, faz com que outras pessoas também sejam alcançados e alcançadas por essa palavra. Então sejamos nós também propagadores do reino de Deus. Como Jesus hoje aqui prepara os seus discípulos para o envio, e ele vai preparando, dizendo a eles que eles vão sofrer perseguições, que eles serão perseguidos, mas que eles não devem se preocupar, que eles não devem ter medo, porque o Espírito Santo vai falar por eles, que eles não devem ter medo de falar, porque o Espírito Santo vai estar ali para falar por eles. Então, nós também não tenhamos medo, porque o Espírito Santo vai estar ali conosco para dar palavras tão acertadas que os nossos inimigos não terão o que dizer. Que Jesus, meu santo e minha santa lá do céu,
abençoe a mim e a você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Homilia Diária, uma palavra que transforma, com o Padre Lucimar Costa.